Chegando para conversar com a gente, então, o Chandler Siqueira, ele que é coordenador municipal de promoção da igualdade racial, também presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, lá em Rio Grande. Vamos conversar com ele sobre essa notícia crime que foi protocolada junto ao Ministério Público contra um, um ataque, né? É um templo religioso em Rio Grande, centro espírita de Umbanda, e foi invadido, fechado com muros, impedido de funcionar e dias depois foi totalmente demolido. A destruição atingiu não só a construção física, mas apagou símbolos sagrados, interrompeu práticas religiosas e também feriu toda uma coletividade que tem na fé e na ancestralidade a base da sua existência. Chandler Siqueira, seja bem-vindo ao Contraponto. Muito obrigado por aceitar o convite para a entrevista. Bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, Conselho Municipal do Povo de Terreiro e a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Rio Grande estão acolhendo essa situação, contribuindo, encaminhando junto às vítimas, né, destes violentos ataques, e ter espaços como este que nos oportunizam divulgar e fazer circular essa informação é muito importante para que a gente possa pensar futuramente a segurança das demais comunidades tradicionais de matriz africana. Esse episódio aconteceu no início de novembro, né, Chandler? Queria que explicasse para a nossa audiência o que aconteceu. Foram duas ações em dias separados, é isso, né? Isso, o que aconteceu, as vítimas nos procuraram, né, e nos relataram entre os ocorridos que, para contextualizar, né, desde o início dessa situação, o terreiro, que é uma comunidade tradicional, recebeu de doação um terreno, um território, para que pudesse ali fazer a sua sede e desempenhar as suas vivências tradicionais, as suas vivências religiosas, sagradas, isso em 2010. Então, desde 2010, esse terreiro construiu a sua sede e vem funcionando normalmente. As pessoas que fizeram essa doação do terreno solicitaram, em 2 de novembro, solicitaram o terreno de volta. Olha, nós precisamos do terreno, queremos o terreno novamente. E os dirigentes da comunidade tradicional informaram que era impossível, porque eles haviam recebido de doação, eles haviam construído a sua sede de alvenaria com uma boa estrutura e que não tinha condições de fazer a devolução 15 anos depois. Eles já estavam estruturados, sediados, que isso não seria possível. E aí, isso no dia 2 de novembro. No dia 3 de novembro, vizinhos da comunidade tradicional fizeram contato por telefone com os dirigentes para informar que um muro estava sendo erguido nas portas da comunidade tradicional. Os dirigentes, então, se deslocaram até a sede e presenciaram os autores finalizando o serviço de muramento da entrada e do portão auxiliar ao lado. Né? Muraram até o teto a comunidade tradicional, impedindo o acesso, a entrada e saída dos proprietários, né, dos dirigentes dessa comunidade tradicional, bem como impedindo a realização dos cultos sagrados, das práticas tradicionais, milenares e ancestrais que ali ocorriam há mais de 15 anos. Foi feito boletim de ocorrência, então, né, nesse sentido, para denunciar essa invasão do espaço e também o sequestro dos bens que lá estavam, que eles não foram impedidos de poder reaver todos os seus símbolos sagrados, os objetos que lá dentro estavam. Foi também foi procurado um advogado particular pelas vítimas e entraram com uma solicitação judicial para reaver a sua posse. Mas isso foi numa segunda-feira, 13 de novembro. No sábado, 8 de novembro, receberam novamente ligações de vizinhos da sede da comunidade tradicional, informando que uma retroescavadeira estava demolindo a construção da sede. E aí, novamente, né, foram até o local, constataram que, de fato, uma retroescavadeira estava demolindo, já tinha demolido a sede,
fizeram ali algumas imagens, fizeram contato com a Brigada Militar, não conseguiram uma viatura, a viatura que passou por ali ou estava ali era para uma outra finalidade, enfim, fizeram o registro novamente da ocorrência e, na sequência, nos procuraram para ter uma orientação. Eles buscaram informações ali com os autores posterior à demolição para saber das imagens, dos símbolos. Obviamente, teve um pequeno confronto ali, né? Uma discussão, não chegou-se a vias de fato, porque os dirigentes são pessoas idosas, de 74 e 75 anos. Então, teve uma pequena discussão, teve um desentendimento, foram então a civil para fazer o registro da ocorrência. Posterior, procuraram para saber dos objetos. Bom, as imagens, os símbolos sagrados foram demolidos, onde estão? E os autores alegavam que não sabiam do paradeiro destes itens. Alguns dias depois, eles fazem contato dizendo, olha, a gente informa onde os itens estão, se vocês assinarem um documento se comprometendo a não judicializar, a não procurar na justiça nenhum direito ou tentar ressarcimento, alguma coisa. Com seus 75 anos de idade, o dirigente já um pouco cansado e muito triste, abalado com toda essa situação, resolveu que, bom, eu quero só as imagens, porque as imagens são da fundação do centro, 60 anos de fundação. Ele recebeu de herança esse cargo de dirigente do seu pai, da sua mãe, que foi quem fundou o centro. Então, ele tinha mais apego ao que ainda restava, né? O terreiro já havia sido demolido, ele concordou em assinar o termo para reaver as imagens, que são mais de 150 imagens. Foi lá, assinou, foram na polícia para levar uma cópia, dizendo que ele estava desistindo do processo, enfim. E aí revelaram o endereço, tinham alugado uma garagem num bairro bem distante, né, aqui de Rio Grande, e pagaram o frete, inclusive, para que eles pudessem levar de volta as imagens. Muitas vieram quebradas, lascadas, avariadas, alguns símbolos eles não encontraram, mas reaveram. Posterior a isso, eles fazem contato com a coordenadoria, alguém passou o meu telefone, e nós marcamos uma reunião, primeiro para nós entendermos a situação, e segundo, para melhor orientar como é que eles poderiam proceder ou não. Num primeiro momento, a comunidade muito fragilizada, os dirigentes amedrontados, porque já haviam recebido ameaças por telefone, por mensagem, de que eles estavam mentindo, que eles estavam inventando, que os autores fizeram aquilo respaldados na lei e no seu direito. Qualquer denúncia ou qualquer postagem que as vítimas fizessem seria caracterizado como calúnia, como difamação, e eles buscariam, inclusive, danos morais das vítimas que sofreram tudo isso. Então, numa ação de coação, de fato, né, das vítimas, para que essas não procurassem, não reivindicassem os seus direitos. Então, quando me procuraram enquanto coordenador, foi no sentido de dizer o que aconteceu, e a ideia deles era tão somente fazer uma postagem nas redes sociais para alertar os terreiros, para que outros não passassem por isso, né? Nós estávamos às vésperas do Dia da Umbanda, que foi dia 15 de novembro, e eles não poderiam fazer os seus trabalhos anuais que fazem em comemoração ao Dia da Umbanda, Dia Nacional da Umbanda. E aí a minha opinião foi contrária à posição que eles tinham, né? Disse que, olha, o caso de vocês pode ser um exemplo, é um termômetro. Se a comunidade foi atacada, foi invadida, foi demolida e nada repercute, a gente não vai atrás de reparação, não vai atrás da judicialização desse caso, outras tantas poderão sofrer o mesmo caminho. Porque quando a gente se omite, eles entendem, os fascistas estão dizendo, né, os intolerantes, os conservadores, entendem que está tudo bem, que a gente recuou e eles têm espaço para avançar. Então, a nossa orientação foi muito pelo contrário. Tinha uma divergência, o dirigente já estava cansado, né, o seu Ademir, que é o cacique, emagreceu mais de 10 quilos, ele já tinha perdido a companheira há 3 anos, então a vida dele era a comunidade tradicional, ele ficou desolado, a filha relata que acordava com ele chorando na madrugada e dizendo que a vida acabou, não tinha mais sentido ele estar ali.
Então ele não queria entrar muito amedrontado pelas mensagens, me mostrou as mensagens que havia recebido, o papel que ele tinha assinado, enfim. Nós sugerimos, então, que não pessoalizasse a denúncia na figura do dirigente, mas que a comunidade tradicional realizasse uma reunião com seus sócios, com os membros da comunidade, e estes, então, decidissem se gostariam ou não de procurar a justiça para uma possível reparação e uma efetiva judicialização dessa questão, e nós entraríamos de forma coletiva. A coordenadoria ajudaria, auxiliaria e ofereceria ao Ministério Público uma notícia-crime, trazendo ali, né, o que foi cometido, os danos cometidos, os crimes cometidos, mas, sobretudo, focando na coletividade, não na individualidade. Então, essa reunião aconteceu, a comunidade tradicional, cerca de 70 pessoas assinaram a ata presentes nessa reunião, então é uma comunidade bem considerável, né? Um número bem considerável. Por unanimidade, decidiram por procurar, por judicializar. Então, nós construímos ali a ata, eles assinaram. Na sequência, fomos buscar a informação sobre os boletins de ocorrência, se haviam sido arquivados ou não, mas não haviam sido arquivados. Aditamos, complementamos a informação da coação para assinatura desse termo, abrindo mão de judicializar, e construímos a notícia-crime que nós protocolamos no Ministério Público. Com isso, eles pediram que a coordenadoria fizesse a divulgação do caso nas redes sociais, até para ter uma amplitude, né, que a informação pudesse chegar no maior número possível de pessoas, mas que também não pessoalizasse nas redes deles essa informação. Nós construímos um vídeo, então, de denúncia, informando a comunidade rio-grandina do que aconteceu. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e, através desse vídeo, as pessoas começaram a comentar que nós precisamos ocupar as ruas, precisamos denunciar, precisamos fazer um manifesto, um protesto. E aí surgiu a ideia, de executar no dia 7 de dezembro, agora, domingo passado, um manifesto que nós aqui em Rio Grande chamamos de Rufar dos Tambores. Há mais de 10 anos, este manifesto ele é utilizado para denunciar crimes de racismo, de intolerância racial no município. E nós, sempre que tem algum caso, vamos às ruas com o Rufar dos Tambores fazer essa denúncia pública e exigir reparação e que os nossos direitos sejam observados. Então, realizamos na Orla da Henrique Pancada, onde nós temos a Pedra de Xangô e o Recanto dos Orixás, aqui em Rio Grande, essa manifestação que contou com mais de 90 pessoas assinando ali um abaixo-assinado, pedindo por reparação, por justiça, mas também denunciando os crimes cometidos e a violência cometida. Durante todo esse tempo, né, com os vídeos nas redes, nós tivemos ali uma ou dois comentários, no máximo, de pessoas alegando que, bom, vocês estão trabalhando somente com uma versão que é das vítimas. Não escutaram duas versões, outras pessoas, não escutaram os autores. O que eu gostaria de deixar muito frisado aqui, né? O papel da coordenadoria é acolher as vítimas, encaminhar e orientar. Quando a gente acolhe uma mulher vítima de violência doméstica, nós não vamos ao agressor perguntar por que ele fez essa agressão. Quando acolhemos uma criança vítima de pedofilia, nós não vamos ao autor, ao pedófilo, perguntar o porquê que ele fez aquele abuso. O crime cometido aqui, nós não estamos entrando no mérito da posse do terreno ou não. Isso é a justiça que vai decidir, analisar com as documentações, com as provas que tem. O que nós estamos denunciando e aqui pedindo justiça e reparação é a violência da invasão e da demolição. É a truculência, é a coação, são as ameaças. Nós não estamos entrando no mérito da disputa territorial do espaço. Isso a justiça tem capacidade, nós não temos capacidade de fazer essa análise, nem escutando 2, 3, 4 versões. A justiça existe exatamente para fazer, para dirimir essas disputas. Então, o que nós estamos tratando aqui é dessa violência com uma comunidade tradicional, que vai ter amparo na Constituição Federal, no Decreto 6040 de 2007, né, que o presidente Lula institui os povos e comunidades tradicionais no Brasil. Os
os povos de matriz africana, o povo de terreiro é um desses povos. A Convenção 169 da OIT, que vai tratar sobre povos indígenas, povos tribais, onde os povos de matriz africana também encontram respaldo internacional. As legislações que versam sobre os direitos humanos, as legislações que falam sobre patrimônio imaterial afro-brasileiro, que o Estado tem o dever de garantir a segurança e a salvaguarda. Rio Grande tem legislação municipal reconhecendo como patrimônio imaterial da cidade as comunidades tradicionais de matriz africana e as práticas milenares e ancestrais, a inviolabilidade desses espaços. Então é isso que nós estamos denunciando, é isso que nós estamos buscando reparação, exigindo reparação, para que o Ministério Público possa apresentar essa denúncia ao Poder Judiciário. Paralelamente, as vítimas já estão buscando, com advogado particular, a questão dos danos, a questão que lhe cabe na vara civil, mas acionamos o Ministério Público para que possa tratar dessa questão criminal propriamente dita. Chandler, quais ações estão sendo exigidas justamente como forma de reparação a isso que foi feito, né? Reparação tanto material quanto simbólica, porque é um caso que representa, eu acho que, muito de uma completa falta de respeito, uma completa falta de pudor e tolerância, né? Porque a gente vive num país com diversas expressões religiosas, mas que cotidianamente passam por desrespeitos como esse. Então, a gente tem apontado ali, né, justamente essa naturalização das violências e essa invisibilidade das violências que não repercutem nas comunidades tradicionais de matriz africana. Já vou entrar no mérito dessa discussão que me questiona, mas eu faço aqui um questionamento que nós fizemos no nosso vídeo de denúncia. Se fosse qualquer outro templo religioso, isso ficaria no silenciamento que ficou? Se fosse uma propriedade privada, simplesmente moradia de alguém, isso não sairia nos noticiários, isso não estaria nas grandes mídias, na manchete dos grandes jornais? Com a comunidade de matriz africana, vocês são um dos primeiros a nos procurar para fazer a divulgação dessa discussão. Tivemos aqui o Paralelo 30, da Rádio FURG em Rio Grande, agora vocês, e nessa semana é que os veículos de comunicação, depois do ato do manifesto, é que começaram a divulgar os portais aqui de Rio Grande. Porque até então nós havíamos enviado tanto a notícia crime quanto o vídeo de denúncia e ninguém havia dado publicidade sequer aos atos cometidos. Então nós temos uma cultura de menosprezar e de invisibilizar, porque nós normalizamos os atos de violência cometidos contra os terreiros, contra os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, a gente solicita, primeiro, a responsabilização dos autores, né, entendendo os crimes que foram cometidos ali, e, obviamente, a reparação, não só individual, mas coletiva, de todos esses crimes e esses danos que ali ocorreram. Nós estamos falando de racismo religioso, nós estamos falando de racismo propriamente dito. Não interessa quem foram as pessoas que o cometeram. Nós estamos falando de uma violência diretamente de genocídio aos povos e comunidades tradicionais amparado nessas legislações que eu já trouxe aqui. Então, a reparação ela vem tanto no campo material, né, do que foi destruído, como também nos danos morais, nos danos coletivos e difusos. Nós temos aí uma gama de direitos que foram negligenciados com essa criminalidade, com esses atos infelizes que foram cometidos. E a gente, sobretudo, precisa da responsabilização dessas pessoas. Por mais que tivesse alguma possibilidade dos autores, de fato, estarem no seu direito de propriedade, no Brasil não é assim, não é com as próprias mãos que se faz justiça. A gente não vai lá e só porque acha que está certo, tem o direito de tomar à força qualquer coisa. Nós temos o devido processo legal que precisa ser respeitado. Então, a violência, a truculência, as ameaças, tudo isso precisa ser reparado. Tudo isso precisa ser visto com o olhar do Poder Judiciário para que não se repita, para que não mais aconteça.
e para que os demais terreiros e outras comunidades de qualquer credo compreendam seus direitos. Não podemos que qualquer pessoa se sinta no direito de fazer isso. Infelizmente, nós tivemos, e aí, da minha opinião pessoal aqui, nós tivemos uma figura na presidência da República, em outrora, que incentivou as pessoas a fazerem com as próprias mãos aquilo que sequer o Poder Judiciário analisou. Insuflou o ódio, o racismo, a naturalização dessas violências, e nós estamos num outro momento desse país, graças a todas as boas divindades e energias, para quem assim acredita, que é o processo democrático, que é a responsabilização através dos meios legais. E é isso que nós estamos buscando. Não temos nenhum tipo de assédio ou de intimidação da nossa parte com os autores, até porque nós não queremos nem contato. O contato é na via judicial, que é o espaço necessário para tal. Schender, há alguma expectativa com relação ao resultado dessa notícia-crime, ao andamento do processo? Como é que estão as notícias com relação a isso? Nós estamos no aguardo ainda, né? Sabemos que a Polícia Civil já abriu o inquérito, então está investigando sobre, para poder oferecer ao Ministério Público o seu inquérito finalizado, mas a gente sabe também, né, que estamos em dezembro. Então, na sequência, tão logo deve vir o recesso já de final de ano, então a gente vai ter o desenrolar dessa ação para 2026, para começar posterior ao recesso. Sabemos de toda essa necessidade, né, do Poder Judiciário, dos seus tempos, dos seus prazos, mas acho que o principal nós fizemos, que é denunciar, que é publicizar, é não deixar isso passar batido. A gente precisa apontar e evidenciar o que aconteceu, até para que a sociedade consiga compreender a magnitude dessas violências, a magnitude dessas ações, e não aceitar de forma silenciada, né, qualquer outro ato semelhante. Então, o primeiro passo, esse é só o primeiro passo, realizar, formalizar a denúncia, buscar se instrumentalizar, então juntar as documentações necessárias, as testemunhas, as pessoas que possam corroborar com a versão que nós estamos apresentando, os vídeos, as fotos, enfim, tudo isso já foi instrumentalizado, a denúncia foi formalizada, agora é no tempo do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Aguardando uma agenda com o Ministério Público, para que a gente possa ser ouvido e manifestar ali toda a nossa indignação, mas o sentimento de que a justiça possa ser efetivada, a comunidade possa ser reparada. Então, a gente está aguardando agora o Poder Judiciário e o Ministério Público nos chamarem para poder avançar nas próximas etapas. O templo não retomou as atividades em algum outro lugar? As atividades... Sim. O templo conseguiu um espaço, nós temos temos um salão de festas aqui em Rio Grande, que é o Barroso, e na última semana eles já realizaram ali, de forma provisória e muito precária, mas a missão não pode parar, né? Derruba-se a estrutura física, mas a corrente, a união, a comunidade se mantém estruturada. Então, os trabalhos espirituais, os trabalhos sagrados, as suas ritualísticas tradicionais precisam prosseguir de uma forma ou de outra, e de forma muito provisória e precária, eles conseguiram a cedência de um espaço e já estão realizando as suas práticas. O que é muito ruim, né? Porque, imagina, já consolidados, estruturados há muito tempo, agora precisam passar por tudo isso, mas se tem uma coisa que os povos pretos e de matriz africana possuem, é PhD em resistência. A gente já está acostumado em resistir, em fazer das tripas do coração, numa sociedade que é estruturada no racismo, pautada no racismo institucional e estrutural. A gente sempre sabe que precisa fazer acontecer, mesmo quando não tem os meios necessários e suficientes para. Tá certo. Schender, agora já são 11 horas mais 56 minutos, só quero te fazer mais uma pergunta. Chegou a comentar aí sobre o vídeo, né? Vídeo de denúncia que viralizou, também fez referência a 2 comentários perguntando aí sobre a escuta dos autores, que tu já deixou bem claro o teu posicionamento. Queria te perguntar justamente sobre os outros comentários.
Como é que a comunidade rio-grandina reagiu a essa notícia? Foi com um total espanto, né? Na realidade, as pessoas não tinham conhecimento. A gente acabou divulgando 2 semanas depois dos atos, porque numa conversa com a comunidade, nós orientamos primeiro juntar as documentações, primeiro ver o andamento dos boletins de ocorrência, primeiro fazer o protocolo da notícia crime, para depois divulgar a ação. Né, numa tentativa de estabelecer uma segurança jurídica, de não trazer uma fragilidade para o processo, daqui a pouco oportunizar um espaço para a criação de outras versões, enfim. Primeiro vamos, como a gente diz, nos calçar, vamos fazer tudo que precisa ser feito administrativo e burocraticamente, e depois nós externalizamos e comunicamos à comunidade rio-grandina do que ocorreu. E a comunidade foi pega de surpresa, né? Rio Grande é o berço nacional do batuque, é o berço estadual da Umbanda. A primeira casa de Umbanda do estado do Rio Grande do Sul foi fundada e erguida no município de Rio Grande, ainda está em atividade, que é o Reino de São Jorge. Então, o Rio Grande tem uma história íntima com os povos de matriz africana. Quando nós recebemos essa notícia, né, de que um centro, uma comunidade tradicional foi invadida e demolida, a imagem de uma retroescavadeira no nosso imaginário demolindo um espaço, uma comunidade tradicional, é de uma violência sem tamanho, é de uma truculência, né, de um horror que nós nunca pensamos, porque o primeiro pensamento, quando a gente escuta uma notícia dessas, é remeter ao seu espaço sagrado. Imagina se fosse o meu, se eu chegasse lá e estivessem demolido. E aí nós perdemos todo o sentido, porque a vida dos povos tradicionais gira em torno da sua ancestralidade, da salvaguarda dos seus valores civilizatórios afrocentrados, da sua organização social e política que é afrocentrada. A gente costuma dizer, né? Da porta para dentro do terreiro é uma outra organização social. Não é o sistema político capitalista eurocentrado que nós temos na sociedade da porta para fora. Então, imaginar esse espaço sendo destruído, os terreiros são nada mais, nada menos do que quilombos urbanos, espaços de resistência da forma negra de viver, de entender o mundo, de se relacionar, onde não é o individual, mas o coletivo. Esse é o grande diferencial da cosmovisão ou da cosmopercepção dos povos e comunidades tradicionais. Nós temos disputa não só de narrativa na sociedade, mas de como se organiza a sociedade. Historicamente, nós fomos ensinados de que só há este sistema capitalista eurocentrado que é vendido, que nós já entendemos que é um sistema falido e que não dá conta da diversidade, da pluralidade de comunidades, de povos, de religiosidades, filosofias, ideologias que nós temos na sociedade brasileira. Nós, ao invés de escolher uma forma como padrão, como oficial, nós entendemos que devemos valorizar a diversidade da sociedade brasileira, né? Dos povos, das comunidades que compõem e construíram a cultura brasileira como um todo. E os povos de matriz africana são um destes que, milenarmente, se organizam da sua própria forma, têm o seu próprio sistema alimentar, a sua organização social, política, a sua cosmopercepção. Então, atentar contra isso é atentar contra a história desse país. É, mais uma vez, invisibilizar a resistência e a contribuição do povo negro que criou tudo que existe nessa nação. É não só um desrespeito, não só uma violência, mas mais um apagamento, mais um silenciamento. Por isso que nós temos adotado o discurso de dizer que não é meramente intolerância religiosa, é um genocídio sistêmico, é a morte não só dos corpos, mas do conhecimento destes povos, né? O etnocídio, é o genocídio, é o epistemicídio, quer se aniquilar de uma vez por todas, porque o sistema capitalista eurocentrado encontra nas práticas tradicionais uma possibilidade de ruptura da sua manutenção. Então, por isso, somos diuturnamente perseguidos, criminalizados, demonizados, porque nós oferecemos risco à manutenção do sistema que está posto. Mas é isso, né? Todo esse conjunto de violências, ele é histórico, ele é, inclusive, normalizado na sociedade brasileira, e a sociedade rio-grandina recebeu com muito espanto
e com um sentimento de revolta, de que isso não pode ficar assim. Então, os comentários vieram no sentido de dar força, de acolher a comunidade, de dizer que eles não estão sozinhos, de que nós vamos buscar por justiça, por reparação, de que isso não pode ser normalizado, não pode passar batido. Nós temos que buscar e exigir essa reparação. A comunidade rio-grandina se posicionou muito bem, acolhendo e defendendo essa comunidade. Tá certo. Chandler Siqueira, agradeço muito a tua presença aqui no Contraponto. Desejamos uma excelente luta para todos Obrigado, vocês. igualmente. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigada. A gente conversou com o Chandler Siqueira, ele que é coordenador da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial lá em Rio Grande, também presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Rio Grande. Ele trouxe informações detalhadas sobre a denúncia protocolada, os crimes praticados e a luta permanente pela dignidade e liberdade religiosa, um ataque que aconteceu ao Terreiro Rio Grande, um alerta aí para o avanço da intolerância religiosa e também do racismo estrutural aqui no nosso estado.